A paz do Senhor, professores, professoras, sejam bem-vindos aqui a esse vídeo de dicas produzidos aí pelo EBD em Foco. Para quem não me conhece, eu me chamo Victor Santos, sou teólogo, sou professor de escola dominical e com muito prazer eu venho até aqui te trazer esse vídeo de dicas, tá? Hoje nós vamos trazer dicas sobre a lição de número 9, que tem o tema aí, Vivendo o Fervor Espiritual. É um tema interessante, né? O movimento pentecostal, né, a teologia pentecostal, ela gosta e sempre enfatizou a necessidade de viver um fervor espiritual. Fervor espiritual é no sentido de viver próximo de Deus, obediente a Deus, servindo a Deus, né, tendo o direcionamento do Espírito Santo, né, é uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de jejum. E é realmente isso que está sendo desenvolvido nessa lição de número 9. Isso é de forma geral que eu estou falando, de forma abrangente, em relação à revista, né? Essa lição 9 que está sendo trabalhada nessa revista. Mas esse vídeo de dicas que eu estou trazendo para você vai trazer dicas pontuais, né? Caminhos pontuais aí que podem ser desenvolvidos nessa aula que você vai trabalhar. Então todos os professores e professoras vão ter aqui nesse vídeo de dicas, vão acompanhar até o final as dicas que eu vou trazer para você, que tem esse objetivo de ampliar esse horizonte para caminhos que você pode seguir na sua aula, tá ok? Então eu já peço para você, já desde o início, que você deixe seu comentário pra gente aí quando você terminar de assistir esse vídeo. Então eu peço, assiste até o final, veja o que você achou, deixe seu comentário pra gente, deixe sua opinião sobre esse vídeo de dicas. Se você tem mais dicas para sugerir aí sobre essa lição, ou que você quer trabalhar na aula, deixe no seu comentário aqui embaixo, porque eu percebo que muitos professores e professoras veem os comentários que estão aqui descritos e você pode desenvolver aqui comentários, aprender junto um com os outros, né? Então aproveita que embaixo desse vídeo deixe seu comentário, sua sugestão, sua dica também, né? Ou sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou, se você está gostando desses vídeos de dicas, é importante. Se você gostar, curte também e compartilhe com mais pessoas, né? Para que mais professores aí tenham conteúdo às suas mãos para desenvolver aí cada vez melhor e ter mais recursos aí para desenvolver a sua aula, tá certo? Então, vamos lá, me acompanhe? Acompanhe comigo nos slides, vamos ver a dica. A dica de número 1 que eu quero trazer para você para essa aula, a aula de número 9, dica de número 1. Eu quero apresentar para você um texto para sintetizar o que é o fervor espiritual. E preste atenção, o comentarista da lição ele traz muitos textos e várias referências para falar sobre o fervor espiritual. Mas eu acho que esse texto aqui podia ter sido muito trabalhado. Então eu trago uma dica para você. Esse é o objetivo desse vídeo, né? Algo que eu entenda que possa ser útil para o desenvolvimento da sua lição. E a dica que eu quero trazer para você, essa dica número 1, esse texto, eu acho que ele deveria ser muito trabalhado e muito desenvolvido já na lição, e já que ele não foi tão desenvolvido na lição, pode ser desenvolvido por você, professor e professora, na sua aula. Por quê? Acompanha comigo. Que texto é? É o texto de Atos 2, 42 e 47. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento pentecostal, né, ele se baseia no texto de Atos 2, o movimento Pentecostes, né, o dia do Pentecostes. Então é muito enfatizado sobre o batismo do Espírito Santo, sobre todo aquele mover. No movimento pentecostal é muito enfatizado o texto de Atos 2. E no próprio texto de Atos 2 tem aqui o que eu entendo, né, e que eu acho que você também vai perceber, o que é o fervor espiritual, o que é uma igreja, o que são os crentes movidos depois de serem cheios de Deus, né, o que é a igreja do Senhor. Aqui nós temos um modelo de igreja em Atos 2, 42 e 47 que Deus deseja. Então uma igreja fervorosa, uma igreja viva, uma igreja cheia de Espírito Santo essa igreja aqui de descrição. Então esse texto que eu estou apresentando para você de dica traz uma síntese aí do que os crentes ou uma igreja com fervor espiritual, tá? Eu resumi algumas partes do texto, né? Mas você vai ler esse texto completo, aí você pode desenvolver ele. Mas o que é, né, ser essa igreja com fervor, né? O que é isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a gente já fala, eles perseveraram nas doutrinas dos apóstolos. Hoje, o que representa o testemunho da doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Então a gente trabalhou na lição 8 sobre a centralidade da palavra. Então o que é uma igreja fervorosa, o que é um crente fervoroso, qual é esse convite de fervor que a lição quer trazer? A gente já pode começar dizendo assim, é uma confiança na palavra de Deus, uma busca na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Isso é importante. Viver em comunhão.
Não tem como ser um crente fervoroso se você não é um crente que vive em comunhão com seus irmãos, tá? A ação do Espírito move os crentes para a vida em comunhão. É isso que João vai trazer em toda a sua teologia, em João 14, 15 e 16. Né? Quando as pessoas verão Jesus, a vida de Jesus nos discípulos, quando eles amam uns aos outros. Né? É isso que é a ideia. Então, o movimento do Espírito Santo gera essa vida em comunidade, em comunhão. Então, fervor também está relacionado à vida em comunhão, em ser igreja, estar na igreja. Né? Partir do pão e nas orações. Aqui a gente pode remeter, lembrar a ceia do Senhor, a vida de oração, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, acompanhamento dos sinais, a vida no Espírito, isso é importante, isso é consequência de uma vida no Espírito. Os sinais, os milagres, a ação de Deus na vida da igreja, na vida dos crentes, é uma consequência dessa vida de perseverança, perseverança na palavra de Deus, nas orações, né, na comunhão. Né? Então isso é importantíssimo. É claro que é tudo ação de Deus, pelo desejo de Deus, pela vontade de Deus, mas faz necessário e somos convidados como cristãos a viver esse movimento. Tá? Olha o que o texto ainda diz, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, né? Louvando a Deus, ao louvor, e contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja se isso aqui não é uma bela descrição de fervor, de comunhão, de vida fervorosa, de cristãos fervorosos, de uma igreja fervorosa. Então aqui, talvez você possa trabalhar muito esse texto aí e desenvolver esse texto na sua aula. Né? Você pode destrinchar muito ele, então é a primeira dica que eu trago para você. Dica de número 2, o cheio do Espírito Santo nessa lição. Isso aqui eu resolvi trazer porque eu acho que precisa estar muito, muito claro essa questão. Tá? O comentarista na lição traz a ideia de ser cheio do Espírito Santo, aqui falando sobre o fervor, a gente volta falando, né, sobre o que a gente está trabalhando aqui, vivendo o fervor espiritual, certo? Não é isso que estamos desenvolvendo? Vivendo o fervor espiritual. Então, a nossa dica de número 3, a gente precisa ter ciência do que é ser cheio de Espírito Santo nessa lição, né? Ele está trabalhando e comentando a questão do fervor espiritual. Ele não está comentando nessa lição sobre a questão do batismo do Espírito Santo, que eu acho que foi trabalhado na lição 3. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo aqui, ele está referindo-se a viver uma vida de fervor espiritual, que poderia ser o que eu trouxe na dica anterior, né? sobre essa vida em comunhão, essa vida em oração, essa vida na palavra de Deus. Né? É essa a ideia. Então, vamos lá. Ele desenvolve um texto, né? Aí você pode ver no texto áureo e na leitura bíblica em classe. O que ele vai desenvolver principalmente nessa lição é um cheio do Espírito numa perspectiva de Paulo, né? Então, em Paulo, a ideia de cheio de Espírito é uma ideia de dinamismo do Espírito, ação do Espírito, não batismo do Espírito Santo. Né, como o termo é oriundo da teologia lucana. Então, quando se fala lá de Atos, cheio do Espírito Santo, quando está se referindo a Atos 2, normalmente o movimento pentecostal quer fazer referência ao quê? Ser batizado com o Espírito Santo, tá? Aqui ele está desenvolvendo e trabalhando uma ideia paulina do viver uma vida fervorosa, uma vida cheia do Espírito. Em que sentido? Aqui não está falando do batismo do Espírito Santo, mas da ação do Espírito Santo no crente, do mover do Espírito Santo no crente, desse crente viver com o Espírito Santo, ser impelido pelo Espírito Santo na sua vida de oração, na sua leitura da palavra. Ou seja, esse cheio do Espírito Santo aqui, independe da pessoa ser batizada com o Espírito Santo ou não. É no sentido, na ideia de o Espírito Santo mover o crente. Né? Então, um crente fervoroso é um crente movido pelo Espírito. É isso que ele está trazendo. Ele não está trazendo a ideia do crente fervoroso que foi batizado do Espírito Santo. Ele está informando para a gente que o crente fervoroso é aquele que deixa ser guiado pelo dinamismo do Espírito Santo. O Espírito age nele, move ele, né? Então, ele tem uma vida de oração, uma vida de busca de Deus, uma vida de santidade, uma busca pela palavra de Deus. Ele é crente, ele paga suas contas, ele vive em comunhão, ele está no templo. Toda aquela ideia que eu trouxe anteriormente, esse cristão, ele é isso. Por quê? Porque o Espírito Santo move nele. Então ele é um crente fervoroso. É essa ideia de cheio do Espírito Santo que está sendo desenvolvida nessa lição, tá? Então está sendo trabalhada a questão de viver na direção do Espírito Santo, na dinâmica do Espírito na vida do crente. Então é importante, professor e professora, você saber disso para conseguir desenvolver bem isso nessa aula de número 9 e o aluno não se confundir nessa questão de ser cheio do Espírito Santo. A gente não pode esquecer que um termo pode ter muitos significados e cada autor trabalha esse termo de uma maneira diferente.
tá? Então aqui você tem que explicar, ó, cheio do Espírito Santo aqui, como nós estamos trabalhando, é nessa perspectiva de fervor, de dinamismo, de ação do Espírito na vida do cristão, tá? Como a gente trabalhou na tal aula, aquela aula, a gente está falando sobre batismo do Espírito Santo, então a gente precisa distinguir quando a gente está falando dessas coisas, tá ok? Vamos à próxima dica? Dica de número 3? A dica de número 3 é algo fantástico, né? E talvez é muito produtivo. E te lembrar disso, eu acho que também é fantástico. Se você não viu ainda o vídeo de comentário completo da lição, dessa lição de número 9, você está perdendo uma grande oportunidade de aprofundar muito no tema, tá? Então a gente tem aqui no canal, você pode ir lá entrar no site dbdinfoco.com. Você pode ir no nosso canal do YouTube aqui, né? Eu vou deixar até o link na descrição do vídeo, ou no próprio aplicativo do smartphone do EBD em Foco. Você pode ter acesso a vídeos, né? Vídeos, conteúdo ou slides aí com o conteúdo da lição. Você pode ter acesso a muita coisa. E a gente tem o comentário completo da lição, tópico por tópico, destrinchado pelo nosso irmão Everson, que você pode consultar, tá? Assistir. É muito importante. Aqui eu estou trazendo dicas pontuais, trazendo observações de caminho que você pode seguir na lição. Mas a gente tem um comentário completo que aprofunda cada tópico que o comentarista está trabalhando. Então é muito importante você ver esse vídeo. Essa dica de número 3 é uma dica riquíssima, valiosa. Eu sempre faço questão de te lembrar, porque você não pode perder e não pode deixar de ver o vídeo. Tá bom? Nossa próxima dica, dica de número 4, é sobre o texto áureo. Qual que é o nosso texto áureo? Nosso texto áureo está em Efésios 5,18, né? Como eu estava dizendo nas dicas anteriores sobre a perspectiva de Espírito Santo ser pela perspectiva paulina, é justamente porque o comentarista está trabalhando aí no texto áureo, na leitura bíblica em classe, o texto Efésios, né? Texto de Paulo. Mas eu queria trazer uma dica, uma observação para você sobre Efésios 5,18, né? Que é o texto: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que eu queria trazer de informação? Se você quiser desenvolver melhor esse texto, né, quiser trabalhar esse texto melhor, principalmente enfatizar o texto áureo na sua lição, professor e professora, eu queria te trazer algumas informações que podem ser úteis para você, se quiser comentar esse texto. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que a embriaguez, né, era associada à falta de controle no mundo antigo, né? E era uma atitude comum nos banquetes dos ricos e em bares dos pobres, né? Em bares entre aspas, porque não existia essa palavra, esse termo, é uma ideia de bar como tem hoje, é um anacronismo que eu estou falando, né? Mas é para você entender, né? Nos lugares onde eles se reuniam para festejar, para beber, para comer. E era comum ver pessoas embriagadas nessas festas, nesses momentos de exaltação. E a embriaguez tem a ideia da falta de controle, né? Existia também uma relação da embriaguez com deuses antigos, culto a Dioniso, por exemplo. Existia também essa questão, que se embriagava-se para cultuar alguns tipos de deuses. Então, existe essa conotação, né? A pessoa quer sair de si, como se fosse um extra espiritual nessa questão dos deuses. E aqui é na vida prática, na vida cotidiana. A pessoa esquece dos seus problemas, esquece da sua vida, ela perde o controle de si. A embriaguez tinha essa conotação. Então, quando se fala de embriaguez, desde o mundo antigo tem essa ideia, né? Desde o contexto judaico, que isso era muito desprezado, né? A embriaguez não era bem vista no mundo judaico. Perder o controle de si não era bem visto no mundo judaico. A gente já tem referência lá no Antigo Testamento trazendo sobre essa questão. Então, o grande problema da embriaguez é a perca do controle, né? Isso é um dado. E ser cheio do Espírito Santo, isso significa que ser cheio do Espírito Santo não é estar fora do controle. E é por isso que eu queria trazer essa informação. Porque o texto vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, né? O vinho traz essa questão, você foge do controle, você fala o que você não deveria, você perde a noção, né? Mas encher do Espírito. Porque encher do Espírito é o contrário de perder o controle. Então, ter uma vida no dinamismo do Espírito, na ação do Espírito. Olha que dica valiosa que a gente está trazendo para você aqui do EBD em Foco. Presta atenção nessa dica, isso aqui pode ser muito trabalhado. Viver pela ação do Espírito, viver com fervor, não tem nada, não tem uma relação de perder o controle, né? Mas, pelo contrário, é ter ciência da ação do Espírito, que deve se fazer pelo Espírito, no Espírito, ok? Então, ter uma vida fervorosa, né, cheio do Espírito na perspectiva que essa lição está trazendo, ser direcionado pelo Espírito, estar no dinamismo do Espírito, está totalmente relacionado com ter ciência. Ciência do que precisa se fazer, do que deve fazer, onde fazer, quando fazer. Precisa ter ciência da oração, da busca da palavra, da santificação, do jejum, né, da comunhão, da vivência cristã. Precisa estar muito consciente disso, buscar mais isso. Tá? Então é consciente ser cheio de Espírito Santo nessa perspectiva. Então,
Encher do Espírito Santo está relacionado com esse chamado para viver plenamente do Espírito. Isso é feito de forma consciente. Então, talvez seja interessante deixar claro isso aí na lição. Essa é mais uma dica. Seguindo, dica de número 5 é uma dica de livro que eu quero te trazer. Esse livro é interessantíssimo. É o livro do nosso saudoso Antônio Gilberto, que se chama Verdades Pentecostais. Então, ele tem um capítulo que ele vai desenvolver muito essa questão aí do fervor, né? Ele trabalha tanto o culto pentecostal como a adoração pentecostal, a teologia pentecostal, né? E também traz essa ideia da busca de santidade no movimento pentecostal. Então são verdades pentecostais, é uma dica de livro muito interessante. Se você quiser adquirir, aí vai te ajudar para você pensar depois mais sobre essa lição, ou desenvolver mais e mais essa lição. Tá ok? Essa é a dica de número 5. E a dica de número 6 é que tem links aqui na descrição do vídeo. Links que trazem conteúdo complementar para você trabalhar a lição. Tá? Então, se você quer desenvolver ainda mais a lição, você viu essas dicas, assistiu o comentário do irmão Eberson falando sobre a lição de número 9, que ele destrincha essa lição. Além disso, a gente tem aqui na descrição do vídeo links que vão te direcionar com material complementar para você também trabalhar e desenvolver essa lição de número 9, tá bom? Então a gente está aqui tentando disponibilizar o máximo de recursos que a gente pode para você ter vários caminhos, vários auxílios para preparar uma ótima aula e desenvolver esse tema tão rico e tão importante, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo de dicas. Não deixe de deixar seu comentário aqui pra gente, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, é muito importante isso pra gente, tá? E a gente também quer saber sua opinião, sim, quer saber o que você achou dessas dicas, quer ouvir e conversar com você. Tá? Que Deus te abençoe, irmãos e irmãs, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.